Eu acho que o mais importante desse ambiente é um ambiente onde as pessoas sintam que são amadas, e não julgadas, condenadas, criticadas, porque isso o mundo já faz, o mundo já bate muito, na verdade. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar qualquer coisa, não é aceitar qualquer circunstância, mas é julgar menos, é condenar menos. Uau, graça e paz a todos os pastores, hoje aqui com o pastor Pedro da Nova Criação. Pastor Pedro, muito obrigado por estar aqui. E já querendo fazer a primeira pergunta, qual a importância de se desenvolver um ministério, um trabalho voltado para as mães solteiras na igreja? E como surgiu, como você percebeu essa necessidade? Olá, Renan, prazer estar aqui com você, um prazer estar também com tantos outros pastores, colegas de ministério, uma honra, um grande privilégio. Eu queria, assim, responder contando um pouco da nossa história, né? Nós somos pastores, eu e minha esposa, há 15 anos. Nós fomos ordenados na comunidade cristã Videira, há 15 anos atrás, não é? E houve uma necessidade na igreja, né? Houve uma necessidade na igreja quando havia um ministério muito específico, muito atuante, muito bonito, inclusive, para jovens. Os jovens da igreja estavam muito bem, digamos, acompanhados, né, no ministério da igreja, pastoreados, com programações, com atividades que promoviam o crescimento espiritual. Havia também um trabalho muito específico e muito bom para os casais da igreja. Os casais também estavam muito bem acompanhados. Graças a Deus havia, né, vários cursos para casais, havia grupos, né, de crescimento para casais, então estavam muito bem. Mas havia uma lacuna. E essa lacuna ela ficou muito evidente para mim uma vez quando uma solteira, uma senhora que já tinha sido casada, estava divorciada, tinha seus filhos, e ela era muito próxima a nós, e ela foi fazer uma simples pergunta a um senhor da igreja que era casado. E a nossa surpresa foi que a esposa desse senhor casado ficou muito chateada, porque aquela solteira se dirigiu a ele, entendeu? Houve um certo constrangimento, e a gente percebeu que havia um distanciamento muito grande dentro da própria igreja, né, entre os casados e os jovens e os solteiros. E nós começamos a promover um encontro que ele trabalhava apenas com os solteiros. E isso começou a se tornar um ministério muito forte dentro da igreja. E eu tive uma visão, foi bem espiritual, eu tive uma visão, e quando eu estava ministrando para eles e orando com eles, eu tive a visão de mulheres casadas, mas, aliás, solteiras, e elas estavam numa espécie de na cama, no travesseiro, chorando muito sozinhas. Uau. Eu vi algumas outras num sofá também, sozinhas chorando. E uma terceira parte da visão foi quando eu vi alguns homens solteiros, na mesma condição, homens solteiros casados em mesa de bar, sozinhos numa mesa de bar. E eu entendi que Deus estava me direcionando para algo, né? E aí foi quando nós começamos a nos reunir. A princípio, as reuniões elas eram apenas uma vez na semana, às quintas-feiras, e a nossa surpresa foi a recepção que nós tivemos, né, por parte dessas pessoas. Foi muito interessante, Ana, porque elas começaram a se sentir acolhidas dentro da igreja. Dentro da igreja, os testemunhos foram muito fortes, entendeu? A cada palavra ministrada, a cada oração. E eles começaram a sair uns com os outros, começaram a ter a companhia uns dos outros. E aí, sabe aquela... Eu expliquei para eles o que foi que eu tinha recebido de Deus. E a maioria começou a não mais estar, pelo menos daquele grupo, sozinhos no final de semana. Aquele sofá da tristeza e da angústia, ele começava não mais a ter espaço. Aquele travesseiro do choro não havia mais. E aquela mesa de bar da depressão também não estava mais acontecendo. Isso foi muito interessante. E aí o trabalho, né, começou com muita dificuldade, e até que nós um dia fizemos o primeiro acampamento, né, só para esse pessoal solteiro. Só para esse pessoal solteiro. Veio gente da cidade inteira. Veio gente da cidade inteira para participar desse acampamento. Foi impressionante. E um testemunho de uma pessoa que nunca tinha ido para uma reunião. Ela disse, olha, quando eu entrei no meu quarto e eu tive que compartilhar um quarto com outras mulheres que estavam vivendo a mesma situação que eu, sozinha, criando filho, cheio de responsabilidades, e com a dor terrível no coração de ter sido traída e maltratada, e um casamento ter acabado, quando eu me reuni com essas mulheres no mesmo quarto, dormi, convivi com elas, comi com elas, ela foi tratada. Ela não precisava de mais nada, ela foi tratada. Ela foi tratada ali, só disso aí, você entende? E aí nós começamos esse trabalho, né? Que tem sido assim, é um desafio, não é um trabalho simples, é um trabalho extremamente desafiador, mas ele é belíssimo. E uma boa parte dessas pessoas se tornaram líderes extremamente relevantes dentro da igreja. Por quê? Porque são pessoas maduras, são pessoas que têm um potencial financeiro, econômico, profissional muito grande, você entende? E essas pessoas, onde elas estão,
elas, porque agora estão tratadas, estão bem, estão espiritualmente alimentadas, envolvidas, não estão mais no sofá da depressão, nem na mesa de bar da angústia, elas produzem muito, inclusive, dentro da igreja. É impressionante a capacidade de liderança dessas pessoas. Que incrível, pastor Pedro, uau, que incrível. E, uau, outro ponto muito interessante é que você realmente trabalha as famílias e o fortalecimento das famílias do seu ministério. Não é algo como se fosse escanteio, alguma coisa que joga, uma atividade, uma coisa no ano, que só porque tem, só porque é a necessidade da igreja fazer. E quais conselhos você daria para os pastores no trabalho com as famílias e o fortalecimento nas igrejas locais? Renan, assim, a gente sabe que família é tudo, né? Família é tudo. Família é a base de tudo que a gente tem na vida. Né? Eu respeito os demais ministérios que têm, né, o seu foco em diversas outras atividades, igrejas missionárias, né, como você gosta, você é um missionário, igrejas que trabalham, focam muito, né, em cura e libertação, a gente respeita, não é? Igrejas que trabalham com jovens, igrejas que trabalham em projetos sociais. Assim, eu acredito que são visões que Deus dá. Mas no nosso caso, foi família. Por quê? Porque era isso que eu e minha esposa, nós sempre trabalhamos muito, né? E a gente sabe que quando a gente salva um casamento, a gente não está só salvando um relacionamento amoroso, não é muito mais do que isso. São gerações que vêm após esse casamento. Você entende? Renan, um desafio que nós temos aqui na Igreja de Criação, e graças a Deus, Deus tem nos dado graça, muitos casamentos têm sido curados. Muitos. Eu celebro muito quando há uma cura física. Às vezes até a gente é mal interpretado e mal compreendido nesse momento. Eu celebro quando há uma cura física, eu celebro quando Deus faz um milagre, quando o Senhor manifesta o poder dele. Mas o milagre que nós aqui encontramos quase todos os dias é de uma família restaurada. Você entende? E para mim isso não tem preço. Para mim, é um casamento restaurado, para mim, um lar refeito, reconstituído, uma aliança que antes tinha sido quebrada, maculada, e agora essa aliança ela foi refeita. Para mim, não tem preço. É onde nós mais nos alegramos. É isso que faz toda a diferença para a gente. Aqui na igreja, assim, é comum nós recebermos casais em crise. Né? Só para você ter uma ideia, eu posso contar um testemunho? Pode ficar à vontade. A gente recebeu numa terça-feira aqui, terça-feira é o nosso culto de oração, você sabe. E aí a gente tinha meia hora só antes do culto, já estava me ajeitando, penteando cabelo, me ajeitando, dando a última olhada na palavra, quando de repente entra um casal aqui na minha sala, sem avisar, e o casal estava transtornado. E o marido, ele havia descoberto, né, que a sua esposa o estava traindo. Há 3 meses já. E naquele dia, Renan, ele não veio pedir conselho para mim no sentido de como faria para o casamento dele reatar. Ele só queria saber uma coisa. Pastor Pedro, o senhor autoriza eu matar o adúltero que ficou com minha mulher? O senhor autoriza, eu vou sair daqui para matar. Eu quero matar esse homem. Isso com 25 minutos antes de começar o culto. E aí eu tive 25 minutos para trabalhar com esse rapaz, para trabalhar com ele, com a esposa só chorava, ele transtornado. E naquele dia Deus deu uma graça para a gente. É interessante como Deus capacita, como Deus nos ajuda. Eu tive 25 minutos bem aproveitados, graças a Deus. Quando eles saíram aqui, a gente orou por eles, eles assistiram o culto. Quando terminou o culto, eles estavam de mãos dadas. Incrível. Orando juntos. Incrível. Eu passei uns 2 ou 3 meses trabalhando com eles semanalmente. Houve perdão, houve liberação de mágoas, de rancores, das duas partes, sabe? Depois, Renan, eu fiz uma renovação de votos aqui com eles na igreja mesmo. E sabe o que aconteceu? 2 meses depois, ela engravidou do marido. Uau! Deus brindou a união deles, o perdão deles, com uma filhinha linda. E eu, assim, achei como é maravilhoso a maneira como Deus trabalha com o cuidado pelas famílias, né? Então, esse é o nosso ministério. É assim que a gente trata o evangelho, a gente procura viver cada circunstância do evangelho de Cristo dentro da família. Como que dica você poderia dar para os pastores da sua experiência, especialidade em família, para desenvolver o ministério na família com mais eficácia? Eu acredito que a melhor maneira é você realmente entender a necessidade, né? E colocar em cada departamento da igreja, a visão de famílias restauradas. Só para você ter uma ideia. Você já esteve com a gente no Dux, né? Nosso culto de jovens. Então, tem algumas coisas que, particularmente, eu quero dentro de um culto de jovens e algumas coisas que eu não faço questão. Você entende? Uma das coisas que eu tento fazer, às vezes eu consigo, às vezes não, depende muito da equipe que a gente está trabalhando, entende melhor o nosso chamado, é de fazer com que cada jovem seja alguém que é responsável pela unidade da sua família.
Uau, uau. É isso, é uma das coisas que a gente bate, é uma das coisas que a gente fala lá. Então, o próprio trabalho com solteiros, né? O trabalho com solteiros que a gente faz aqui na igreja, chama de ELO, né? O grupo de solteiros, acima de 25 anos, nós trabalhamos muito essa questão de família. Por quê? Porque muitas vezes é uma mãe e a filha. Uhum. E eu já tive aqui muitos momentos desafiadores com certas mães solteiras, que queriam muito uma vida familiar, mas esquecia que a vida familiar dela era ali com a filha. Naquele momento era com a filha. E não era com qualquer um. Não poderia ser trazer qualquer pessoa de fora para dentro da família, como se fosse preencher um vazio ali, que viesse dar uma vida. Não, a vida já estava montada, a vida já é real. E ela poderia ser feliz com a filha dela. Que incrível. Não, uma vez eu falei para uma mãe que veio conversar comigo e que ela estava se relacionando com um homem e esse homem estava abusando da filha dela. O homem estava abusando da filha dela. Eu falei para ela que ela tinha que largar, que ela tinha que buscar viver com a filha e buscar a cura da filha, porque a filha estava doente. E ela não quis saber. E ela simplesmente ela ficou com raiva de mim, que eu pedi para ela dar atenção para a filha dela e não para a pessoa que ela estava se relacionando. Ela saiu da igreja. E a filha adoeceu, de tanto ser abusada. Houve uma denúncia na família. Nós não precisamos intervir. Houve uma denúncia na família. Ela realmente se afastou por força dessa força judicial. Ela se afastou desse homem. E depois de 2 anos, ela voltou no meu gabinete para perguntar para mim, pastor Pedro, a minha filha agora saiu do psicólogo. O psicólogo deu alta para ela. Eu posso me relacionar de novo com esse mesmo homem? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse trabalho de maturidade, porque não adianta nada, Renan. Assim, perdão, não adianta nada, às vezes, a gente está investindo em alguns ministérios que aparentemente são bonitos, são interessantes, às vezes até cópias de outros ministérios, se isso está acontecendo dentro de casa. Entendi. Uau, que incrível, pastor Pedro. E como criar um ambiente na igreja onde as pessoas têm prazer de estar, elas gostam realmente de estarem para o culto, de irem para as programações, e não porque realmente elas são obrigadas, entre aspas, religiosamente. Que dicas e conselhos você poderia, para os pastores criarem um ambiente assim? A resposta você acabou me dando aí, né? A resposta você mesmo falou. É não criar um ambiente muito religioso, entendeu? Uau. Esse ambiente religioso, particularmente, eu não gosto dele. Assim, eu não gosto do ambiente religioso em si, eu não gosto de ser religioso, eu não gosto muito da prática religiosa, entendeu? Eu acho que a igreja é o corpo de Cristo, né? E Jesus, ele é amor. Eu acho que o mais importante desse ambiente é um ambiente onde as pessoas sintam que são amadas, e não julgadas, condenadas, criticadas, porque isso o mundo já faz, o mundo já bate muito, na verdade. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar qualquer coisa, não é aceitar qualquer circunstância, mas é julgar menos, é condenar menos. E quando a gente encontra na igreja uma pessoa que ela vem muito quebrada, porque a igreja é exatamente isso, né? A gente encontra pessoas muito quebradas, muito angustiadas, muito maltratadas pela própria vida. E o que eu acho que a gente tem que fazer é criar um ambiente onde essa pessoa se sinta amada, respeitada, até que venha a cura. Entende? Até que venha a cura do coração, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que a cura, ela vem de dentro para fora. Eu não acredito da cura de fora para dentro. Deus pode agir de diversas maneiras, mas eu não vejo a cura como se fosse um raio caindo na cabeça de uma pessoa de fora para dentro, lá do céu para a terra. Onde é que o Espírito Santo habita? Ele não habita em nós? Eu acredito que o Espírito Santo ele faz essa cura de dentro para fora. E num ambiente de amor, num ambiente de unidade, de acolhimento, de respeito, eu acho que Deus ele trabalha com muito mais facilidade, porque não é que o Espírito Santo ele joga uma descarga de poder numa pessoa, que ela fica ali se tremendo. Não, eu acho que ele faz da maneira como ele quer. Mas é muito mais uma atitude do Espírito Santo de Deus dentro de nós, restaurando, curando, transformando o ser humano. Só quem muda o ser humano é o Espírito Santo. Incrível. Só o Espírito Santo pode mudar a pessoa. Campanha de oração não muda ninguém. Choque de transfusão de poder não muda ninguém. Entendeu? Só quem muda é o Espírito Santo de Deus. E isso se dá de dentro para fora. É a lei do Espírito e vida em Cristo. A lei do Espírito e vida em Cristo, ela tem que ser bem vivida. Incrível. Então, uma coisa que eu procuro anunciar e pregar aqui na igreja é a lei do Espírito. A lei do Espírito, ela é tudo para nós. A própria presença restauradora, transformadora do Espírito Santo de Deus habitando em nós. E quando você permite que esse ambiente seja criado, é maravilhoso. Como Deus transforma as pessoas. Que incrível. Uau. Parabéns para a igreja em Orlando. Mais uma igreja no Ceará, no exterior, que venha ter mais igrejas no Ceará e da Nova Criação também, fora do Brasil. E aí, sobre a Início Orlando,
Poderia compartilhar algumas experiências ou conselho no qual você aprendeu durante esse processo de criação e esse tempo de igreja e ajudaria os pastores a fundarem uma igreja em outro país? A primeira coisa que eu acho que é muito interessante quando a igreja ela é formada em cima de um projeto de Deus e não num projeto humano, né? O que aconteceu foi que nós tivemos, aqui da igreja, alguns casais que saíram do Brasil e foram morar em Orlando. Na verdade, foram morar na Flórida, né? E lá, a gente não entendia por que eles estavam aí, mas eles foram, quiseram. Era um projeto das famílias e nós respeitamos. E eles foram. Só que quando chegaram lá, eles encontraram muita dificuldade de adaptação, inclusive de igrejas, né? Apesar de que lá existem igrejas maravilhosas, mas eles queriam algo parecido com a nossa. Justamente, Renan, nesse tocante à família. Entende? Por quê? Porque assim que chegaram lá, as famílias começaram a sofrer. Uma coisa que acontece quando alguém vai morar nos Estados Unidos. Se alguém aqui tem um probleminha de alma, uma coisinha pequena, simples, ali, guardada. Quando chega lá e se depara com a realidade da vida, aquele problema pequeno se transforma numa grande ferida. Ele é potencializado. Eu não sei o que é isso que acontece. Mas é algo muito sério, acontece dessa maneira. As pessoas sofrem muito. E os nossos casais começaram a sofrer. E começaram a pedir ajuda. E aí nós fizemos, né? Nós fizemos uma viagem, a gente foi para lá, nós conversamos. E olha como é que são as coisas, né? Mas eu não tinha nada de Deus que me orientasse a fazer uma igreja lá. Até que, olha só, até que Deus falou comigo em sonho. Deus falou comigo em sonho, Deus me tratou em sonhos. É muito interessante essa maneira como Deus fala comigo. E recebi um pedido de ajuda também. Havia um casal de pastores brasileiros que estavam morando lá há uns 18 anos e eles estavam tão feridos, tão machucados, que eles haviam dito, nós nunca mais queremos ser pastores. Eles haviam dito um para o outro. Nós nunca mais queremos ser pastores. Houve um trabalho nosso lá e o casal foi restaurado, Renan. O casal de pastores estava em depressão, a filha estava pensando em suicídio, a família foi tratada, o casal de pastores foi, digamos assim, sentiu curado daquilo que eles estavam, e eles disseram para mim, nós queremos ser pastores de novo, nós queremos ser nova criação, nós queremos estar de volta no ministério, mas nós só queremos se for para estar com vocês. Que incrível. E aí o que aconteceu? E aí, então nós demos um pontapé inicial lá, né, da igreja, e foi impressionante assim, a maneira como a gente encontrou uma recepção de pessoas que estavam justamente, já nos conheciam daqui do Brasil, já tinham contato conosco, outros que nunca tinham chegado até nós, mas que se juntaram, e a Igreja da Nova Criação de Orlando nasceu dessa maneira. E hoje, o casal de pastores que foi restaurado, que está em frente da igreja lá, eles amam o trabalho da igreja, é impressionante. Que incrível, uau. E deixa eu te contar uma coisa posso contar o testemunho? Fica à vontade. A gente tinha muita dificuldade na questão da legalidade da igreja, né? A igreja era uma igreja clandestina, e a gente se sentia muito incomodado com isso, até porque havia certas acusações, né? E aí nós dissemos para Deus, nós oramos, Senhor, nós não queremos uma igreja clandestina, a gente quer uma igreja legalizada. E aí nós começamos a procurar advogados, contadores. Houve uma advogada que nos atendeu de graça. A advogada se encantou com o nosso trabalho, se encantou com a igreja e nos atendeu. Isso não existe lá. E a advogada, ela fez assim, olha, eu vou te apresentar ao meu pastor, e o meu pastor vai te ajudar. E eu, tá certo, tá bom. E ela disse, olha, liga meu pastor. Renan, ela insistiu tanto que eu ligasse para esse pastor, que eu acabei ligando. O pastor hispano. E aí o pastor me atendeu de uma maneira muito seca, muito ríspida, e me tratou assim de uma maneira muito, não foi grosseiro, mas muito seco, cortou a conversa e tchau, e pronto. E eu fiquei muito preocupado, né? Aí o que aconteceu? Aí eu não liguei mais para esse pastor e também não falei mais com ele. Um mês depois ele me liga. Ele, pastor Pedro, por que você não quer mais falar comigo? Por que você não me procurou mais? E eu pensei que ele, talvez, eu falei para ele que achei que ele não quisesse mais conversar comigo. Aí ele marcou um almoço, nós fomos lá em Orlando e a gente almoçou junto no restaurante. E aí o pastor, ele contou o que aconteceu. O pastor disse que a irmã dele teve um sonho. E no sonho, Deus dizia para ela, diga para o Jairo, que um servo meu, de uma língua que ele não fala, está precisando da ajuda dele. Ele tem que ajudar esse meu servo, porque sou eu que estou mandando. Ele recebeu esse recadinho do céu. Que incrível. Aí ele ligou para mim, e aí a gente conversou. Ele montou toda a documentação da igreja. Ele registrou a documentação da igreja. Incrível. Ele nos ajudou na questão bancária. A igreja tem conta por causa dele, por causa da referência dele. Tudo se abriu para a gente. Tudo, exatamente tudo. Porque Deus quis. Uau, entendo. Assim, essa realidade dos Estados Unidos, do Brasil, como
como é um pouco o processo de abrir uma igreja nos Estados Unidos? Só dá um know-how, assim, como é a legislação, um pouco. Deve ser muito diferente em relação ao Brasil. Exatamente isso. É tudo muito diferente, é tudo muito mais complicado. Tudo muito complicado. Uau. Você entende? Primeiro que você não pode chegar lá e abrir qualquer coisa como o pessoal que faz no Brasil. Para você estar abrindo uma bodega. Não, não é assim. Você entende? Lá realmente a coisa é muito séria, é acompanhada. Só para você ter uma ideia, um pastor não pode fazer o que a gente faz aqui no Brasil, no sentido de dar conselho. Por exemplo, eu fiz uma coisa aqui no Brasil que eu jamais poderia fazer lá. Eu até falei para você, eu soube, né, através de uma mãe, que a filha estava sendo abusada pelo padrasto e eu não notifiquei a polícia. Nos Estados Unidos é assim, primeiro, um pastor ele não pode dar conselho como se fosse um psicólogo, como se fosse um psiquiatra. Não pode, só se ele tiver autorização do governo. Outra coisa, se ele souber, se algum líder eclesiástico souber de alguém que está sendo abusado, maltratado dessa maneira, tem que denunciar a polícia, é obrigatório, sob pena de que ele vai ser incriminado. Ele vai ser penalizado por isso, entendeu? Então, é uma realidade um pouco mais dura e complicada, você entende? Uau. É muito sério o trabalho lá. Uau. E, pastor Pedro, você consegue, assim, você tem uma boa relação e atração muito, muito, assim, admirável com empresas, instituições de ensino, governos, profissionais liberais. Como você consegue se comportar nesse meio e levar a influência do reino? E quais seriam a chave para pastores assim que desejam também exercer uma influência nessa parte e começar a influenciar nesses locais? Porque talvez os protocolos, a maneira que a gente se move nesses locais é um pouco diferente da maneira que a gente se move na nossa igreja entre si. É muito interessante a sua pergunta. Eu entendi o que você quer saber. Renan, assim, eu acho que tudo depende de testemunho, sabe? Eu acho que o nosso testemunho fala mais do que palavras. Se tem uma coisa que eu tenho vontade de dizer assim, para todos os pastores que estão nos ouvindo, né? É procurar ter um bom testemunho, é procurar... a gente... É muito difícil, às vezes as pessoas querem levar uma vida... nunca tem errado nada na vida, é totalmente perfeito. Assim, não existe ninguém perfeito. A gente, às vezes... Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que dar um bom testemunho. Em tudo que a gente fizer, a gente tem que dar um bom testemunho. Olha, eu fui professor durante 20 anos. Na verdade, 22 anos. Só no Farias Brito. Eu tenho quase 30 anos como professor em Fortaleza. E eu tenho o privilégio de ser um ex-professor que recebe os ex-alunos na igreja. Uau! Incrível! Entendeu? Incrível! Você entende? Até hoje, Renan, eu tenho ex-alunos que vêm me pedir para celebrar o casamento deles. De vez em quando eu faço um casamento, eu sou um pastor meio casamenteiro. E eu acho assim que é muito interessante quando, né, a gente tem essa oportunidade de receber um ex-aluno, não é? Às vezes um pastor ele não tem como receber um ex-cliente, às vezes uma pessoa não pode receber na sua igreja, às vezes nem um próprio familiar, um parente, dados os problemas, dadas as dificuldades, dada uma questão de um testemunho, né? Eu acho que a questão é simplesmente isso, é poder dar um bom testemunho, sabe? A nossa vida, ela fala mais do que a nossa pregação. A nossa vida fala mais do que a nossa pregação, mas fala muito mais. A questão é, onde você estiver, procure dar um bom testemunho. Isso, para mim, é muito importante. É desse jeito que eu faço. Uau. Pastor Pedro, nossa última pergunta, uma mensagem final para os pastores da nossa cidade, por favor. Pastores queridos, amados, não desistam. Pastores, não desistam. Nossa batalha ela é intensa, ela é muito opressora. Não desista. Não desista do seu chamado, não desista jamais daquilo que Deus lhe confiou como visão, como ministério. Crê em Deus, lute, seja forte, cuide do espírito, mas não esqueça a alma e nunca esqueça o corpo. Corpo, alma e espírito, alma e corpo têm que ser tratados, têm que ser preservados, irrepreensíveis até a vida do Senhor Jesus Cristo. Cheguei agora do médico, trazer um pouquinho aqui porque eu estava no médico, cuidando, eu e minha esposa, só fazendo um tratamentozinho para a gente ficar rejuvenescido. Fizemos hoje um tratamento rejuvenescedor. Quero dizer para você que eu sou ciclista, eu pedalo. Hoje eu pedalei 40 quilômetros, tem dias que é 50, tem dias que é 60, 70. E aí hoje foi um treino relativamente leve de pedal, só 40 quilômetros. Mas depois eu ainda fui para o CrossFit, porque eu treino CrossFit também, tá certo? Porque, para ficar bonito, não. É porque a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da alma e também do espírito, logicamente. Então, meu pedido para cada pastor que está nos vendo nesse momento queridos, se cuidem. Vocês são muito privilegiados, vocês são muito preciosos para o Senhor. Vocês são muito importantes para o Senhor e para a obra dele. Vocês são príncipes, essas pastoras são princesas. Então, se cuidem. Olha só, cuidem uns dos outros, se cuidem e mantenham-se firmes até o dia da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, um beijo para todos.
Muito obrigado, pastor Pedro.